Paulinha, nós vamos terminar o nosso programa falando um pouco sobre a repercussão da estreia dos 2 filmes do caso Suzanne von Richthofen na Amazon Prime. O longa foi dividido em 2 versões, baseadas nos depoimentos da Suzanne e do Daniel Cravinhos, e obviamente que gerou polêmica, né? E muita. Legal você ter lembrado isso, né? Que os filmes foram baseados nos depoimentos. Isso é explicado, tá? No começo do filme, mas muita gente acaba aqui não lê, né? E fala, da onde que tiraram isso? Da onde que inventaram isso? Gente, tá lá, tá nos autos. Foi ali que o Rafael Montes e a Ilana Casoy, maravilhosa, Ilana, quero você aqui no Morrendo de Novo, criminóloga brasileira, foi dali que eles construíram esses 2 filmes. A ideia, inclusive, era de fazer um filme, né? O diretor é o Maurício Essa, mas ali eles enxergaram essa possibilidade. Porque a verdade é que no julgamento, amor, cada um puxa a sardinha pra si, né? Para ver se diminui a pena. Essa foi a técnica usada aí tanto pela defesa dela como pela defesa dele. E nos filmes a gente vê um pouco da tradução disso, né? Na versão dela, ela é uma santa, ela é uma menina tão inocente. A família dela, uma família legal. E esse menino entra para acabar com toda essa história. Tem uma questão do consumo de drogas também, que é alguma coisa que ela usou ali na defesa dela também, que é alguma coisa que ele teria introduzido. Então essa é a versão da Suzanne, é a versão que a gente está mais familiarizado, porque teve a história da entrevista dela pro Fantástico, em que ela quis colocar, né, essa inocência, esse lance infantilizado. Então, até o diretor recomenda que comece por esse filme, que é O Menino que Matou Meus Pais, que é a versão dela. E na versão dele, a gente vê uma Suzanne muito diferente. Sedutora, intencionada já em achar alguém para tirar esses pais da frente dela. Então é uma versão muito diferente. E talvez por essa possibilidade de interpretar inocência e perversão, a Carla Dias está sendo super elogiada, é um consenso. Todo mundo acha que ela está muito bem no filme. É porque ela parece inocente e perversa ao mesmo tempo. Exato. E ela consegue transitar. Excelente. Eu achei que ela foi muito bem. Ela consegue transitar nos 2 filmes. Então a gente consegue ver ela fazendo a santinha, a menininha, e depois uma mulher, né, calculista, mal intencionada, jogadora. É bem interessante de observar o trabalho dela. Não é toda atriz que tem essa possibilidade, né? Às vezes faz só a mocinha, a gente acha que é chata, né? Ou faz a vilã, aí se elogia bastante. Ela teve a possibilidade de fazer as 2. Mas o que é que acontece? Muitos pontos, porque muita gente critica essa história de adaptação de crime para o cinema. Acha que acaba glamourizando, dando espaço. Tem gente que acha, por exemplo, que a Suzanne e o Cravinho podem ter recebido dinheiro em relação a esse filme, né? Por estarem explorando as suas próprias histórias. Isso não é verdade. A produtora Santa Rita Filmes, ela esclareceu que eles não recebem nada, né? Foi baseado nos autos. Nada tem a ver com eles não recebem dinheiro nenhum em relação a isso. Tem gente que questiona a questão do financiamento de verba pública, né? Ah, mas usou o Rouanet e tal para fazer um filme sobre um criminoso. Bom, a Santa Rita também esclareceu que não, que esse filme não usa nada de verba pública. Ele tem 100% de investimento privado. Então, estamos aí mais uma vez discutindo. Por que é que quando o filme é americano, quando a gente está falando de Ted Bundy e outros serial killers, as pessoas assistem, recomendam, acham chocante. E quando é sobre um crime brasileiro, nacional, as pessoas se sentem pessoalmente feridas muitas vezes de ver aquela coisa horrorosa que a chocou levada para um produto, né? Para um produto de mídia. Acho que essa é a principal discussão. Inclusive, o filme foi para os assuntos mais comentados do Twitter várias vezes em razão dessa discussão. Eu assisti os 2 e gostei muito dos 2. E não é chato ver 2 filmes com a mesma história, assim, não? Não, porque sabe o que me deu a sensação? Sabe o que me deu a sensação? Que eu tava vendo uma série. Não, mas eu tenho um essa sensação eu tive. Só deixa eu trazer um detalhezinho, assim. Eles pegaram muito do que acontece numa série, que aliás é maravilhosa, que chama The Affair. É uma série que a Ilana Casoy gosta bastante. E essa série usa de uma coisa que eles usaram no filme, que são cenas espelhos. Então, é a mesma cena contada por 2 pessoas diferentes, sob os seus pontos de vista. E o que eu imagino, ainda há a outra versão, né? Porque eu imagino um misto dos 2 para esse crime ter acontecido, né? Uma Suzanne perversa e um Daniel que também não era santo, entendeu? Exatamente. Eu imagino um mix dos 2, mas
É esse ponto que é interessante. Eu só acho, Paulinha, essa ideia de colocar a versão da Suzane Richthofen é uma ideia pobre. É a mesma coisa falar a Segunda Guerra Mundial do ponto de vista de Adolf Hitler. Mas é interessante. Um diretor, eu acho que um qual grande diretor, ele coloca as versões, ele coteja as versões e faz uma versão do diretor ou de um princípio, de um roteiro, de uma percepção mais profunda Mas você não daquela queria que realidade. tivesse Sabe o a que versão que é? do Daniel e da Eu acho Suzane, que você acha que não? Sabe o que que... Mas Você tem aí, que fazer uma síntese mas aí dialética perde, ali, mas ué. aí perde a essência do filme, que se baseia nos autos. Nas narrativas. Não, mas foi uma proposta, esse foi filme, uma Adriles, proposta. é evado de ambiguidade. Esse Agora, filme, a esse versão filme, da mas versão não é um dela, filme de desculpa. ficção. Esse Adriles, filme, ele tá esse é o dentro ponto. da filosofia dos nossos tempos. Eu que é acho uma ruim essa filosofia ideia. relativista que diz só existem narrativas. Essa é a narrativa É da isso Suzane. aí. É Essa é a perigoso. narrativa do perigoso. namorado dela. Agora, tudo bem, essa é a filosofia dos nossos dias. A gente vive isso. A gente vive isso hoje em dia porque cada lado, cada pessoa tem a sua narrativa Mas se você vê e um os só seus dos dois fatos. filmes. Agora, peraí, isso aí tem um problema. Filosoficamente, essa posição é pobre. Essa posição Também tem um acho. furo central. Porque existe uma realidade por trás ali. E o nosso... Por que existe investigação policial? Por que não é só depoimento de pessoas que viveram? Por que tem investigação, fato, provas, impressões digitais? Porque existe uma realidade fora das narrativas. Existe uma realidade fora da percepção individual de cada um e da história que cada um conta. E é essa que importa. Mas nos dias de hoje, essa realidade quase não existe mais. É só narrativas e esse filme aí está captando isso muito bem. Deixa eu ouvir a opinião do Vini sobre esses filmes. Vini. Ô, Paulo, eu concordo um pouquinho com todo mundo. Aí eu acho que poderia ter realmente uma terceira versão, uma versão da Procuradoria, uma versão eu que achei bem tentasse, interessante. né, chegar no meio termo, até porque a verdade deve estar realmente no meio termo desses dois depoimentos, né, no da Suzane e do Daniel. Até porque ninguém, na minha visão, né, na minha opinião, ninguém é apenas influenciado a tal ponto de cometer um assassinato, né? Nem o Daniel influenciando a Suzane, nem a Suzane influenciando o Daniel. Claro que o encontro dos dois contribuiu, o instinto, né, a personalidade dos dois, e mais o Christian também, contribuiu para que eles cometessem esse crime bárbaro, né? Agora, foi a proposta do filme, né, apresentar essas duas versões, me convenceu mais a do Daniel, até porque no da Suzane, se você perceber bem, quando ela está depondo, né, que é as cenas do julgamento, há uma reação da plateia, né? Há uma reação ali das pessoas que estão de indignação, exatamente, né? Mostrando que realmente a versão dela foi tratada ou levada com um pouco mais de revolta, né, por parte daqueles que estavam assistindo. Concordo com vocês sobre a atuação da Carla Dias, acho que mandou muito bem, conseguiu. Teve gente que achou que ela exagerou muito, né, principalmente nessa cena do julgamento, mas é que assim, primeiro que a gente não tem as imagens do julgamento, né, da época. Mas se você vê, por exemplo, a entrevista que a Suzane deu para o Gugu há uns anos atrás, ela é justamente assim, né? Ela fala com essa frieza, com essa coisa de menininha, toda doce, né? E tenta seduzir as pessoas com esse discurso. Bom, eu gostei da proposta, mas eu deixo aí talvez para a Ilana, né? Que é muito boa mesmo, fez um roteiro bacana. Talvez uma outra proposta de trazer uma terceira versão desse filme. Muito bem. Zoe, sua opinião. Olha, eu acho que é importante deixar muito claro que nessa história ninguém é santo. A história do Daniel me convenceu mais, mas ele fala em muitos momentos que ela manipula, que ela manipulou e tudo, mas eu acho que assim, não tem como manipular o tanto que ela conseguiu manipular o cara, sabe? A ponto dele ir lá e matar os pais, com paulada, sabe? A atriz Carla Dias, eu achei sensacional. Eu fiz a escola de Wolf Maia, a escola de atores. Então, assim, eu achei sensacional, porque eu, quando assisto filmes, séries, eu fico olhando para cada detalhe que as pessoas não olham, porque já estudei isso. Mas, assim, eu não concordo com a Adriles, acho que é bem interessante a ideia. E uma dica, você quer morar sozinho, não assista, porque eu falei para Paulinha, eu fiquei com medo de alguém chegar e me matar a paulada, dormir com a luz ligada no banheiro. A Suzane vai te pegar. Eu acho o seguinte, eu acho que a investigação do mal e do amor é exatamente
exatamente o princípio básico da arte. Você fazer essa investigação do que leva uma pessoa a ser um monstro, a ser um canalha, um assassino, se tem elementos circunstanciais, sociais, culturais, biológicos. Eu acho ruim essa proposta, porque exatamente, se alguém, por exemplo, vê só o filme da versão da Suzane, é simplesmente um reflexo do que está nos autos. É uma preguiça investigativa é ver os dois, do né? artista, do diretor, de se embrenhar nessa ambiguidade humana e trazer à luz o que levou Mas ele pode a Suzane, fazer segundo o seu ponto de filme vista diferente, subjetivo, a se transformar mas é uma versão pobre, Adri, é uma você versão quer... da Suzane. Não é, mas não é. Sabe Essa que eu versão, gostaria? sabe o que eu achei genial? Ela capta esse momento filosófico que a gente vive, que Mas é é um uma momento filosofia ruim. ruim. Eu sei, mas É ele está ruim. captando isso. Eu sei, Mas Adri. você tem que superar Mas o dever- isso, não tem que retratar e fazer não, apologia. você pode a isso. retratar também. Você coloca a Ele versão da retrata Suzane, isso, ele retrata imagina isso. um filme com a Peraí. versão do Como Hitler Adrilis, da guerra. Você é contra o romantismo? Mas é interessante os dois lados. Adrilis, A Suzane é uma psicopata. É interessante ver a mentalidade dela. É a mesma coisa, Joel. Você fala Vini, a palavra é sua. da versão do Lula. Ô, Paulo, é Por claro favor, que há fala. problemas, mesmo quando você apresenta só as duas versões dos dois depoentes, né? Tentando entender um pouquinho a justificativa e o argumento do Adriles, até porque eu concordo um pouquinho ali com o que ele pensa. Por exemplo, eu acho que uma problemática, né? Quando você pega só as duas versões, você não sente em nenhuma das versões nenhum tipo de simpatia pelo casal que foi assassinado, né, pelo casal, pelos pais da Suzane. Você nutre até uma antipatia pela forma como eles são retratados, né, nesses dois filmes. Então, é uma problemática, mas, enfim, era a proposta que foi apresentada, né?